de teoria dos números, do nível 2, né? Então hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que tem várias consequências, em particular tem vários problemas interessantes relacionados, que é o algoritmo de Euclides. MDC. Muito bem. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar do algoritmo de Euclides, mas a gente vai discutir ele em detalhes. Muitas vezes as pessoas aprendem coisas sobre MMC, MDC e fatoração em primos na escola, né? Às vezes, vocês não aprenderam isso no colégio? Fatoração em primos, MDC, MMC, negócio. Em que série que vocês viram isso? Ano retrasado, pois é, às vezes na quarta, às vezes na sexta, às vezes na quinta série, mas é um negócio que vocês aprendem, vocês veem tudo decoradinho, vocês não veem a prova de coisa nenhuma, né, sobre números primos. Vocês não sabem por que todo número se escreve como produto de primos, por que o MDC está bem definido e pode ser calculado com o algoritmo de Euclides. Então a ideia é a gente explicar isso com detalhes e com demonstrações, quer dizer, vocês entenderem o que está acontecendo e como é que a gente pode usar essas coisas para fazer problemas bastante interessantes e não triviais, né? Muito bem. Então, a gente vai começar, talvez, definindo o MDC de dois números. Eu quero falar sobre o MDC porque o MDC vai ter um papel muito importante na prova do Teorema Fundamental da Aritmética, que ainda não vai ser nessa aula, vai ser possivelmente na próxima, na aula seguinte. O Teorema Fundamental da Aritmética diz exatamente isso, que todo inteiro positivo pode ser escrito de maneira única como produtos de primos, ou se vocês quiserem, como produtos de potências de primos distintos, que não só existe uma representação dessa, que a representação é única. Com essa representação não é difícil calcular MMCs, MDCs, etc., de pares de números quaisquer, mas a gente vai discutir a existência do MDC e propriedades fundamentais do MDC, e como achar de um jeito eficiente o MDC de dois números. Antes disso, isso vai ter um papel importante na prova do Teorema Fundamental da Aritmética. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai considerar o seguinte: MDC faz sentido mesmo para inteiros, não precisam ser naturais, sejam A e B inteiros, não ambos nulos. Quer dizer, pelo menos um deles é diferente de zero. MDC de 0, 0 não faz sentido. Porque qualquer número divide zero. Se existisse o MDC de 0, 0, seria infinito. Não faz sentido MDC de 0, 0, mas faz sentido MDC de AB. Sempre que A e B não são ambos nulos. Basta que um dos dois não seja zero para que isso faça sentido. MDC de AB é o maior inteiro positivo, perdão, é o máximo divisor comum. Né? Você vê, MDC é máximo divisor comum. E MMC é o mínimo múltiplo comum. Tanto faz. O menor múltiplo comum ou o maior divisor comum, tanto faz. Tanto faz. É questão de gosto. Mas é o menor número, mínimo ou menor, máximo ou maior, né? Então, mas isso faz sentido. Obrigado. Oi. Então, MDC. O que é o MDC entre A e B? É o máximo divisor comum. O que é isso? É o maior inteiro D, tal que D divide A e D divide B. É o maior inteiro positivo D. Não é bom, em particular é o maior inteiro, mas deixa eu escrever positivo para reforçar. D. O maior inteiro é certamente um inteiro positivo, porque 1 é um divisor comum de dois números quaisquer. 1 divide qualquer inteiro, né?
Então, 1 certamente é um divisor comum positivo de A e B, para quaisquer A e B inteiros. Em alguns casos vai existir algum inteiro maior que 1 com essa propriedade, mas... Por outro lado, esse inteiro não pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, se A é diferente de zero, suponhamos sem perder zero. Vamos supor que A é diferente de zero. Se D divide A, então D, que é igual ao módulo de D, é menor ou igual ao módulo de A, que é um inteiro positivo. E se A não é zero, um divisor de A tem que ser menor ou igual ao módulo de A, né? A gente viu isso na aula passada. Então, o maior divisor comum de A e B é limitado, ele tem que ser no máximo o módulo de A. Por exemplo, o máximo divisor comum de 10 e 27 vai ser no máximo 10. Bom, de fato vai ser 1, mas a gente só tem um número finito de possibilidades, é uma coisa que é no mínimo 1, no máximo 10. Você pode testar todos os casos, ver quais números entre 1 e 10 dividem ao mesmo tempo 10 e 27 e pegar o maior deles. Quer dizer, o máximo divisor comum está bem definido, ele só tem um número finito de possibilidades para ele, você pega o maior que dá certo, né? Mas a gente vai provar que ele tem várias outras propriedades adicionais. Eu vou dar uma prova, num primeiro momento um pouco formal, talvez, mas depois a gente vai ver como é que essa prova se transforma num algoritmo que vai ser exatamente o algoritmo de Euclides, que permite achar o MDC de dois números. Uma prova do quê? Uma prova da seguinte proposição, que caracteriza o MDC e dá propriedades extras muito úteis do MDC. Proposição. Dados A e B inteiros, não ambos nulos. Existe um único inteiro positivo D com as seguintes propriedades. Bom, essa é uma aula relativamente longa, vocês receberam as notas, né? Vocês vão ver que o texto não é tão pequeno, tem 12 páginas. E é uma aula muito importante, então talvez a gente ainda gaste um pouquinho da aula que vem para continuar falando disso e fazer mais exercícios sobre isso, mas hoje eu quero estabelecer a teoria básica e fazer alguns problemas, a gente vai fazer mais problemas na aula que vem. E de novo, como sempre, qualquer coisa que vocês não entendam ou que vocês queiram perguntar, vocês por favor interrompam a aula na hora que vocês quiserem, que a gente está aí para isso mesmo. Muito bem. Que propriedades? Primeira, é que D é um divisor comum de A e B. D divide A e D divide B. A segunda diz que se D' divide A e D' divide B, então D' divide D. Então, esse D, como a gente antecipou, ele vai ser o MDC entre A e B, mas ele tem essa propriedade 2 que não é óbvia. Ele não só é o maior dos divisores comuns entre A e B, mas ele é múltiplo de qualquer divisor comum de A e B. Bom, em particular é o maior deles, mas mais do que ser maior, né? Por exemplo, você pode ter um conjunto de números, sei lá, 3, 7 e 10. O maior desses números é 10. Mas 10 não é múltiplo de 3, nem é múltiplo de 7. Então, quer dizer, não é nada óbvio que o maior divisor comum vai ter essa propriedade. Ele não só é o maior, mas ele é múltiplo de todos os outros divisores comuns. Mas o MDC sempre satisfaz isso. O MDC de dois números não só é o maior divisor comum, mas ele é múltiplo de qualquer divisor comum de A e de B. E a terceira diz que, em linguagem técnica, o D é combinação linear de A e B com coeficientes inteiros. Ou seja, existem inteiros x e y, tais que D se escreve como AX mais BY. Então, deixa eu dar Bom, esse D
é o MDC, é o máximo divisor comum de A e B. Ou seja, a gente escreve D igual a MDC de AB. Eu dei um exemplo, sei lá, 10 e 27, né? Então, A igual a 10, B igual a 27. Qual que é o MDC desses dois caras? Bom, usando coisas que a gente já sabe, talvez que a gente não tenha provado, 10, os únicos divisores primos de 10 são 2 e 5, né? Nem 2 nem 5 são divisores de 27, então de fato eles são primos entre si, o MDC deles é 1. Mas eu quero ilustrar a propriedade 3. MDC entre A e B é 1. E 1 você pode escrever como 3 vezes 27. Se eu multiplicar 27 por 3 dá 81. Você diminui 8 vezes 10. Então eu posso escrever assim, como 10 vezes menos 8 mais 27 vezes 3. Vê se vocês concordam. 27 vezes 3 dá 81, menos 80 dá 1. Então você consegue tomar dois múltiplos inteiros de A e de B, cuja soma dá exatamente o MDC. Isso sempre é verdade. O MDC sempre vai poder ser escrito como uma combinação linear de A e B com coeficientes inteiros, ou seja, como A vezes um número inteiro mais B vezes outro número inteiro. Né? Em geral, se A e B são positivos, um desses caras é positivo e o outro é negativo. Né? Porque o MDC tipicamente é menor que os dois números. Né? Por isso que eu escrevi x e y inteiros e não inteiros positivos, senão seria falso. Muito bem. Tá, então nesse caso o A é 10, o B é 27, o x é menos 8 e o y é 3. E tem outros jeitos de escrever isso como 10 a mais. Por exemplo, se eu quiser que o A e B sejam positivos, eu posso escrever isso como 10 vezes 25 mais 27 vezes menos 7, isso deve dar certo também. Menos 140, não, peraí, nossa conta está errada. Opa, tomar cuidado, o que eu tenho que fazer? Mais 27, 27 vezes menos 7, menos 189. Essa conta está certa, né? 27 vezes 3 dá 81. Tem um truque, se eu quiser que esse coeficiente seja positivo e esse seja negativo, deixa eu contar logo o truque. Posso escrever como 10 que multiplica 27 menos 8. 27 menos 8 não dá, vai dar 19. Mais 27 que multiplica 3 menos 10. Menos 10 mais 3. Quando você faz isso, 10 vezes 27 vai cortar com menos 10 vezes 27. E isso, afinal, é 10 vezes 19. 25, estou doido. 10 vezes 19 mais 27 vezes menos 7, como eu tinha dito. 27 vezes menos 7 dá menos 189, isso dá 190. 190 menos 189 dá 1 também. Então tem vários jeitos. Quer dizer, isso é para ilustrar que o jeito de escrever o cara como AX mais BY não é único. Em geral, você tem infinitos jeitos de escrever o D como AX mais BY com XY inteiros. A gente vai ver, de fato, como é que se acha todos os jeitos possíveis. Mas vamos lá. Bom, vamos provar isso, né? Primeiro eu vou dar uma prova um pouco misteriosa, depois a gente vai ver como transformar essa prova num algoritmo concreto, quer dizer, num jeito concreto de achar esses x e y e de mostrar que, de fato, esse D é um divisor comum e é único, etc. Mas vamos lá. Fazer uma prova relativamente rápida, mas, como eu falei, um pouco misteriosa. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem perguntar e depois a gente vai explicar melhor como é que ela funciona. Mas a ideia é considerar um certo conjunto de inteiros positivos. Então, seja A ou C, sei lá, por definição, o conjunto de todos os números da forma
n positivos, né? N natural, né? Se você quiser n inteiro, tais que n é positivo e existem x e y inteiros com n igual a x mais by. Então, para a prova, eu vou considerar todos os números dessa forma, ax mais by, que são positivos. Eu só vou olhar para os números positivos dessa forma. Então, 27 menos 2 vezes 10, que é menos 2 vezes 10 mais 27, que é 7, pertence a esse conjunto. Agora, 27 menos 3 vezes 10, que é menos 3, não pertence a esse conjunto, e aqui eu só estou olhando para os números positivos dessa forma. Muito bem. Então, esse conjunto vai ter um papel muito importante na prova. Primeira observação é que C não é vazio. De fato, por exemplo, módulo de A mais módulo de B pertence a C. Né? Eu estou supondo que A e B não são ambos nulos, não podem ser os dois zero ao mesmo tempo. Módulo de A é sempre um múltiplo de A. Módulo de A é A sem o sinal, né? Se A for positivo, módulo de A é A. Se A for negativo, módulo de A é menos A. Mas menos A é menos 1 vezes A, que também é A vezes 1 inteiro. A é A vezes 1, menos A é A vezes menos 1. Então, módulo de A é da forma AX com X inteiro, com X igual a 1 ou menos 1. Módulo de B também, é B vezes 1 inteiro, que é 1 ou menos 1. Então, esse número, módulo de A mais módulo de B, é da forma AX mais BY com XY inteiros. E ele é certamente positivo, né? Porque módulo de qualquer número é maior ou igual a zero, só é zero se o número for zero. Se módulo de A mais módulo de B fosse zero, então o A e o B teriam que ser zero ao mesmo tempo, e eu estou supondo que não são. Estou supondo que eles não são zero simultaneamente. Então C é um subconjunto dos naturais Eu vou usar uma coisa que chama o princípio da boa ordenação. Que é um fato muito simples sobre números naturais, mas tem um papel importante em várias provas. É uma coisa que é equivalente ao chamado princípio da indução finita, mas é assim, o princípio da boa ordenação diz isso, que todo conjunto de números naturais não vazio tem sempre um menor elemento. Isso não é difícil de mostrar. Você pega um conjunto de números naturais quaisquer. Se ele é não vazio, ele tem algum elemento. Pega um elemento qualquer dele. Digamos, suponha que 1000 seja um elemento do conjunto. Então, se é um conjunto de números naturais, você tem um elemento, digamos, 1000. Os naturais menores ou iguais a 1000 são um conjunto finito. Só tem 0, 1, 2, 3, 4 até 1000, né? Se você tem um conjunto finito, você pode olhar para cada número desse e ver se ele está no conjunto ou não. 0 está no conjunto? Bom, talvez não. Aí 1 está no conjunto? Talvez não, mas talvez sim. Você olha para o menor cara que está no conjunto. Você vai fazer um número finito de perguntas até chegar no 1000. Se ninguém menor que 1000 estiver no conjunto, 1000 vai ser o menor elemento do conjunto. Se não, o primeiro cara que você responder sim vai ser o menor elemento do conjunto. Quer dizer, isso é bastante claro intuitivamente. Todo conjunto de números naturais tem um menor elemento. Outro argumento seria, pega um elemento do conjunto, sei lá, de novo 1000. Será que ele é o menor elemento do conjunto? Bom, se for, acabou. Se não, tem um cara menor, sei lá, 850. Será que 850 é o menor elemento do conjunto? Se for, acabou. Se não, tem um cara menor, sei lá, 745. E aí você vai descendo, só que você não pode ter ter uma sequência de números cada vez menores, todos naturais, né? Você chega, você diminui alguma coisa positiva, depois diminui de novo. Com números naturais, você começa com 1000, você só pode fazer isso 1000 vezes. Se você pegar números menores mais do que 1000 vezes, vai acabar ficando negativo, né? Mas os números são todos naturais. Então, de um jeito ou de outro, em algum momento você vai ter que parar, você vai ter um elemento que é o menor elemento do conjunto. Então, eu vou usar esse fato, que todo conjunto não vazio de inteiros positivos tem um menor elemento. Isso para os inteiros é falso, né? Você pega todos os inteiros pares, isso não tem um menor elemento. Tem 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, você tem inteiros pares arbitrariamente negativos. São um conjunto de inteiros que não tem um menor elemento.
Mas para os naturais isso é verdade. Todo conjunto não vazio de naturais tem um menor elemento. Tá? Então esse é o princípio da ordenação, que é uma coisa muito útil. A gente vai usar isso para considerar o menor elemento de C. Então seja D, vou até introduzir uma notação, o mínimo de C, o menor elemento do conjunto C. Tá, então eu chamei o menor elemento dele de D, chamei de propósito. Esse D vai ser o MDC entre A e B, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Vamos ver. Então, como eu estou dizendo que esse D vai ser o MDC entre A e B, a gente tem que ver que o D satisfaz essas propriedades todas. Então vamos começar, né? Vamos ver aqui. D igual a MDC entre A e B. Certamente, ou seja, que D satisfaz as propriedades 1, 2 e 3 do enunciado. Bom, tem uma que sai de graça. Qual que é? É a 3, que em princípio é menos óbvia, mas para esse D é óbvio. Porque, por definição, D é o menor elemento de C. Em particular, D é um elemento de C. E, portanto, existem dois inteiros, que eu vou chamar de x0 e y0, né? Tais que D é a x0 mais by0. Todos os elementos do conjunto C se escrevem como ax mais by para certos x e y inteiros. Como D é um elemento desse conjunto, ele se escreve como ax0 mais by0 para certos inteiros x0 e y0. Tá? Muito bem. Deixa eu passar para cá. Agora a gente vai para a propriedade talvez mais importante do que diz que é a propriedade 1, que diz que D é um divisor comum de A e B, afinal. Então vamos provar que D é um divisor comum de A e B. Para isso vamos ver que D divide A. Se eu mostrar que D divide A, vocês devem se convencer sem muita dificuldade que deve dar para mostrar que D divide B também. Porque na definição de D, o papel de A e de B, os papéis de A e de B são absolutamente simétricos, né? D é o menor elemento desse conjunto. Esse conjunto, a definição dele é simétrica em A e B. Tem que ter dois inteiros x e y, tais que o número é da forma ax mais by, quer dizer, um múltiplo de A mais um múltiplo de B. Se você quiser um múltiplo de B mais um múltiplo de A, tanto faz, que é positivo. Então esse conjunto ele é tudo simétrico entre A e B. Se tiver algum jeito de eu mostrar que D sempre divide A, do mesmo jeito eu vou conseguir mostrar que D divide B. Mas vamos lá, vamos mostrar que D divide A. Suponha que não. Bom, você sempre consegue dividir o A pelo D com o resto. Você pode sempre escrever, sempre existem Q e R inteiros com 0 menor ou igual a R menor que D, tais que A é igual a Q vezes D mais R. Né? Isso é divisão com o resto. Você pode sempre dividir por D e deixar um resto. Eu quero mostrar que esse resto é zero, quer dizer que o D divide A exatamente. Mas deixando o resto a gente sempre pode dividir. Agora, quem que é D, né? D é ax0 mais by0.
Bom, deixa eu repetir o mais R. Eu troquei D pela expressão AX0 mais BY0 dele, né? Mas então, quem que é R? R é A menos QD, que é a mesma coisa que A menos Q, que multiplica AX0 mais BY0. Isso eu posso escrever como 1 menos QX0. Se quiser, A que multiplica 1 menos QX0, né? É A menos AQX0, menos QBY0. Se quiser, eu escrevo como mais B vezes menos QY0. Então, o R também se escreve como um múltiplo de A mais um múltiplo de B. Quer dizer, um múltiplo inteiro de A mais um múltiplo inteiro de B. Agora, o R é menor que D. E o D é o menor número positivo que pode ser escrito como um múltiplo de A mais um múltiplo de B. Se R for maior que zero, o R pertenceria ao conjunto C. Mas isso é absurdo. Pois R é menor que D. Que afinal, o conjunto C é o conjunto dos números da forma AX mais BY que são positivos. Se o R fosse positivo, o R seria um número positivo que se escreve como AX mais BY para certos inteiros x e y. Né? Para x igual a 1 menos QX0 e para y igual a menos QY0. Como D é o menor número positivo com essa propriedade, se o R for menor que D, o R não pode ser positivo. Se o R fosse um número positivo menor que D, não seria verdade que o D é o menor elemento de C. O R seria um elemento de C ainda menor do que o D. E não pode ter, né? Então o que tem que acontecer? Tem que acontecer que o R tem que ser zero. Né? Portanto, R é igual a zero. E se R for zero, A é QD, né? Ou seja, D divide A. A é um múltiplo de D. Você mostra que o A tem que ser um múltiplo de D, quer dizer, o resto da divisão de A por D tem que ser zero. Você pode fazer a mesma coisa trocando o A pelo B, né? Você pode dividir o B pelo D com o resto. Você vai ter uma prova igualzinha, trocando os papéis de A e B, que mostra que o D tem que dividir B. Então, deixa eu manter o enunciado, deixa eu apagar essa coluna aqui. Analogamente, a gente mostra que D divide B. Então isso mostra a propriedade 2. Para mostrar a propriedade 3, também não vai ser difícil. Para mostrar a propriedade, isso mostra a propriedade 1, desculpa, que D divide A e D divide B. 3 a gente já mostrou. Para mostrar a 2, a gente vai ver que a 2 segue da 3, né? Seja agora D' inteiro tal que D' divide A e D' divide B. Temos, se D' divide A, D' divide qualquer múltiplo de A, em particular o AX0, onde x0 é esse inteiro que aparece lá. E se D' divide B, D' divide BY0, portanto, D' divide AX0 mais BY0, só que AX0 mais BY0 é D. Então isso prova 2 e acabou a prova, né? Eu provei que D é a combinação linear de A e B, quer dizer que D é da forma x mais BY com xy inteiros, que D é um divisor comum de A e B, e que qualquer outro divisor comum de A e B tem que dividir D. Fala. O que você não entendeu? Essa última coisa? Deixa eu explicar a última de novo. Pega um número que divide A e B ao mesmo tempo. Se ele divide A, ele divide qualquer múltiplo de A. Ele vai dividir 2A, 3A, 4A, menos A, menos 2A, menos 3A. Qualquer múltiplo inteiro de A vai ser múltiplo de D' também. Do mesmo jeito, qualquer múltiplo de B vai ser múltiplo de D' também.
eu tinha achado x0 e y0 inteiros, tais que D é ax0 mais by0. Mas, então, se o x0 é inteiro, o ax0 é um múltiplo inteiro de A. Como D' divide A, D' tem que dividir o ax0. ax0 é um múltiplo de D'. Tá? Do mesmo jeito, by0 é um múltiplo de D', porque B é múltiplo de D'. Então, ax0 e by0 são dois múltiplos de D'. A soma de dois múltiplos quaisquer de D' tem que ser múltiplo de D' também. Tem dois múltiplos de 3, por exemplo, a soma é múltiplo de 3 sempre. Né? Em particular, o ax0 mais by0 é múltiplo de D'. Só que o ax0 mais by0 é igual a D. Então isso mostra que D é múltiplo de D'. Né? Tá bom? Né? Então o negócio foi achar um divisor comum. O D é o único divisor comum positivo de A e B que pode ser escrito como ax mais by com x e y inteiros. Qualquer número da forma ax mais by é múltiplo do MDC, é múltiplo de qualquer divisor comum. Né? Note se D' divide A e D' divide B, então D' divide D, como vimos, e logo D', quer dizer, logo módulo de D, que é D, né, é maior ou igual a D'. Quer dizer, qualquer divisor comum, então assim D é o maior divisor comum de A e B. Né? Então D justifica o nome. Como ele é múltiplo de qualquer divisor comum, ele é, em particular, o maior divisor comum, porque ele é um múltiplo positivo de qualquer divisor comum de A e B. Vai ser maior ou igual a qualquer outro divisor comum. Muito bem. Então, esse é o resultado principal dessa aula. E um dos resultados importantes desse curso também. É um fato muito importante, essa caracterização do MDC como combinação linear dos dois números é muito importante. Mas eu sou capaz de concordar que essa prova é um pouco abstrata. A gente... meio do bolso. Então, o que a gente vai fazer agora é tornar essa prova mais concreta, quer dizer, transformar essa prova num algoritmo, numa receita que permite, dados de fato, dois números A e B, achar o MDC deles. Aqui não pode apagar? Não, então deixa eu apagar. Apaga o enunciado, né? Não, também não? Anunciado pode apagar. Mas tem nas notas isso, de qualquer jeito. Não está escrito exatamente do mesmo jeito, mas... Isso era só o enunciado. Esse já estava mais tempo. Né? Mas eu dei esse exemplo do 27 e do 10, né? Então a gente vai mostrar o algoritmo de Euclides, que é um algoritmo inspirado nessa demonstração, se vocês quiserem, ou que motiva essa demonstração, e que permite achar na prática o MDC. Eu dei esse exemplo do 27 e do 10. Né? Como é que funciona o algoritmo de Euclides para 27 e 10? A gente tem dois números A e B, a gente pode supor que eles são inteiros positivos. O MDC, você troca o sinal de um dos números, o MDC não muda, né? O MDC de menos 10 e 27 é a mesma coisa que o MDC entre 10 e 27, é a mesma coisa que o MDC entre 10 e menos 27, por exemplo. Porque ser divisor de 27 é a mesma coisa que ser divisor de menos 27. Ser divisor de 10 é a mesma coisa que ser divisor de menos 10. Né? Então, eu posso supor sempre, quando você vai calcular o MDC na prática, que os dois caras são positivos. Não? Bom, 27, como é que você escreve? O que a gente pode fazer? A gente pega o maior dos números, tem o 27 e 10, por exemplo. 27 você pode escrever como 2 vezes 10 mais 7. Quer dizer, eu divido 27 por 10 com o resto. Dá 2 e o resto é 7. O que a gente vai fazer agora é pegar o menor dos números, que é o 10, e dividir pelo resto. Dividir 10 por 7. 10 vai ser 1 vezes 7 mais 3. Agora a gente divide 7 por 3. 7 é 2 vezes 3 mais 1. Bom, e 1 é um divisor comum. Quer dizer, 3 é
3 vezes 1 mais 0. Quer dizer, a última divisão da exata, então esse último resto não nulo é o MDC, quer dizer, 1 é o MDC entre 27 e 10. O algoritmo de Euclides é assim, a gente vai dividindo, aí pega o resto, aí divide o menor cara pelo resto, dá outro resto. Divide o primeiro resto pelo segundo resto, dá um terceiro resto. Divide o segundo resto pelo terceiro resto, dá um quarto resto. Assim por diante, até acabar, até dar um resto, até o resto dar zero, quer dizer, até dar um resto que é divisor do resto anterior. Esse último resto é sempre o MDC. Quer ver? Diz 2 números grandes aí para a gente fazer isso. Deixa eu dar outro exemplo. Depois a gente vai explicar por que isso funciona e o que isso tem a ver com essa demonstração. Tá, mas ainda dizendo que isso funciona, isso não só funciona, mas permite escrever o MDC como combinação linear dos dois caras. Quer ver? 1 é 7 menos 2 vezes 3. Mas quem que é 3? 3 é 10 menos 1 vezes 7. Então isso aqui é 7 menos 2 vezes 10 menos 1 vezes 7. Isso eu posso escrever como 7 mais 2 vezes 7 é 3 vezes 7 menos 2 vezes 10. Né? Agora, quem que é 7? É 27 menos 2 vezes 10. Então isso é 3 vezes 27 menos 2 vezes 10 menos 2 vezes 10. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Isso aqui vai dar 3 vezes 27 menos 8 vezes 10. A gente já tinha visto isso antes, né? Quer dizer que o 1 se escreve como 3 vezes 27 menos 8 vezes 10. Mas o algoritmo de Euclides, ele permite achar de um jeito explícito essa combinação. E aqui está mostrando que 1 é combinação linear de 7 e 3 com coeficientes inteiros. Só que 3 é combinação linear de 7 e 10 com coeficientes inteiros. E, portanto, 1 vai ser combinação linear de 7 e 10 com coeficientes inteiros. Só que 7 é combinação linear de 27 e 10 com coeficientes inteiros. Portanto, no fim, 1 vai ser combinação linear de 27 e 10 com coeficientes inteiros. A gente vai ver que isso funciona sempre, quer dizer, que o algoritmo de Euclides não só acha o MDC, mas acha um jeito explícito de escrever o MDC na forma ax mais by com x e y inteiros. Né? Vamos dar outro exemplo, depois a gente vai ver por que esse negócio funciona. Era o outro que tinha que apagar. O que vocês querem que eu faça? Mas tem gente que já não está. Mas de novo isso está explicado nas aulas. Mas vamos lá, deixa eu tentar reconstruir. Analogamente D divide B. Mas vocês estão copiando devagar. Seja agora, isso. Seja agora D' Z, tal que D' divide A e D' divide B. Temos então que D' divide AX0 e D' divide BY0, portanto D' divide E. E aqui note que se então D' divide D, como vimos, e logo D, que é igual ao módulo de D, é maior ou igual a D', não era isso? Muito bem. Então, tá, aqui pode apagar, né? Apago lá, né? Tá bom. Então, te dar outro exemplo antes de explicar em geral. Tá, vocês podem falar 2 números mais ou menos grandes, né? 64 e quem? 164 e 164 e 32. Vamos lá. Vamos achar o MDC de 164 e 32. Vamos lá. 164 a gente pode dividir por 32. Vai dar 5, né? Isso aqui é 5 vezes 32, isso vai ser até rápido. 5 vezes 32 dá 160, mais 4. E 32 dá para dividir por 4. 32 é 8 vezes 4 mais 0. Acabou. Então o MDC é 4. MDC de 130. É 4 e saiu bem rápido. É 164 menos 5 vezes 32. E a gente viu que o 4 é um divisor comum, que o 4 é um divisor de 32.
ele é um divisor dele mesmo, que é 4, portanto ele também é um divisor de 164. E, por outro lado, ele pode ser escrito como uma combinação linear de 32 e 164, então ele é o máximo divisor comum dos dois. Como é que a gente... Não, dá outro exemplo, mas isso foi rápido demais. Falo dois outros números grandes, então. 632? 800 e calma, vamos lá. MDC de, como é que é? 800 e quanto? 832 e 143. Muito bem. 143 não é primo, é 11 vezes 13, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente não... Calcular MDC desse jeito, a vantagem é que você não precisa fatorar. Esse algoritmo, ele é bem rápido. Em geral, o número de contas que você tem que fazer é relativamente pequeno. Em geral, proporcional ao número de algarismos que o menor dos dois números tem. Isso faz com que ele seja muito mais rápido do que fatorar os números. Quer dizer, para números grandes, é muito mais fácil achar o MDC do que fatorar os dois números, em geral. Achar os fatores primos pode ser difícil. Mas vamos lá, 832 dividido por 143, 600... Não, 6 é muito, vai dar 5 vezes 143. Isso aqui dá 715, né, se a gente diminuir. Vai dar 117, é isso? 143, bom, é 1 vezes 117, mais 26, né? 117 é 4 vezes 26, olha, vai dar 52, 104, mais 15. 26 é 1 vezes 15, mais 11. Isso até que está demorando um pouquinho. 15 é 1 vezes 11, mais 4. 11 é 2 vezes 4, mais 3. Finalmente, a gente vai ter que 4 é igual a 1 vezes 3, mais 1. E 3 é 3 vezes 1, mais 0. Então, o MDC é 1. E como é que a gente acha a combinação linear? Portanto, o MDC. Para achar a combinação linear, olha, 1 é 4 menos 3. Dá um pouquinho de trabalho, mas quem quer 3? 3 é 11 menos 2 vezes 4. Ou seja, dá 3 vezes 4 menos 11. Agora, o que é 4? 4 é 15 menos 11, né? Então, é 3 vezes 15 menos 11, menos 11, ou seja, é 3 vezes 15 menos 4 vezes 11. Agora, quem quer 15? Quem quer 11? 11 é 26 menos 15. Então, é 3 vezes 15, menos 4 vezes 26 menos 15. Ou seja, é 7 vezes 15 menos 4 vezes 26. Agora, quem que é 15? É 117 menos 4 vezes 26. Acaba ficando bem mecânico. 7 vezes 117. 7 vezes 4, 28, mais 4, 32. Menos 32 vezes 26. Agora, quem que é 26? 26 é 143 menos 117. Ou seja, é 32 mais 7, 39, né? Bom, e quem que é 117? 117 é 832 menos 5 vezes 143. Menos 32 vezes 143. Isso dá 39 vezes 832. Menos 5 vezes 39 dá
195. 195 mais 32 dá 227. Se eu não errei a conta, deve dar. Alguém tem maquininha de calcular aí? A gente está com preguiça, ou o celular que faz conta. Para ver se isso dá certo. Fazer 39 vezes 832 menos 227 vezes 143. Vezes 832. 32.438. E quanto é que é 227 vezes 143? 227.000. Hã? Espera aí. Isso não é bom. Então eu errei em algum lugar. Eu certamente errei em algum lugar. Vamos lá. Onde é que a gente errou? Puxa. Isso devia dar 1 no fim. Então a gente errou a conta em algum lugar. Vamos ver. 832, vamos lá. 5 vezes aí 715. Isso aqui dá querer fazer exemplo muito explícito. Negócio com letrinha nunca dá errado. O traço dá 117. Está certo. Tá, isso aí eu acho que está certo, né? 204. Olha aqui, eu já errei aqui, viu? Vocês não me corrigem. Aqui é 117 menos 104 dá 13. Não dá 15. Ó, dá tudo errado. Ele tem que começar tudo de novo. Apaga tudo. Não, tem que começar tudo de novo a partir daqui. Paciência, né? Vocês têm que prestar atenção. Essas coisas estão sendo. Isso é para ver se vocês estão prestando atenção. Ah, mas por outro lado ficou muito mais rápido. Olha só. Porque 26 é 2 vezes 13 e acabou. Olha aqui. Agora 2 vezes 13. Ficou até mais interessante, porque o MDC não é 1, é uma coisa muito mais simples. Então, o MDC é 13. Olha aqui, o último resto não nulo, se essa conta estiver certa. Você vê que coisa horrorosa? Vamos lá. 13 é 117 menos 4 vezes 26. Quem que é 26? 26 é 143 menos 117. Ou seja, vai dar 5 vezes 117 menos 4 vezes 143. Quem que é 117? 117 é 832 menos 5 vezes 143. É 5 vezes 832 menos 25 mais 4, menos 29 vezes 143. Então agora faz essa conta. Isso aí eu acho que dá até para a gente fazer na mão. 5 vezes 832 dá 4.160. Quanto é que é 29 vezes 143? Já que você está com 29. 143. 147, isso menos isso dá 13, que é o MDC. Não deu certo. Então, o MDC entre 832 e 143 é 13. É exemplo muito bom. O MDC não trivial e dá pouca conta, desde que a gente não erre. Muito bem. Vamos lá. Por que esse cara... Por que o 13 é o M? Por que 13 é um divisor comum desses dois caras? Olhando essas contas. Esquecendo a prova. Olhando essas contas aqui, como é que você vê que 13 é um divisor comum de 832 e de 143? Mas não precisa falar de divisores primos, é só olhar para cá. Todos os números nessa tabela são múltiplos de 13. Olha, 13 é um divisor de 26. Então, 4 vezes 26 é múltiplo de 13 também. E 13 é múltiplo de 13. Então, essa soma, que é 117, é certamente múltiplo de 13. Agora, 117 é múltiplo de 13, 26 é múltiplo de 13, então 143 também é múltiplo de 13. Então, 5 vezes 143 é múltiplo de 13, 117 a gente já tinha visto que era múltiplo de 13, essa soma tem que ser múltiplo de 13 também. Então, esses dois caras, 832 e 143, que eram os dois números iniciais, são múltiplos de 13, certamente. Por outro lado, 13 pode ser escrito
como um múltiplo de 832 menos um múltiplo de 143. Então 13 tem que ser o MDC, porque o MDC divide 832, divide 143, tem que ser um divisor de 13. Como 13 é um divisor comum, qualquer divisor comum tem que ser um divisor de 13, 13 é o máximo divisor comum. O que isso tem a ver com a prova? Tem a ver com a prova que o argumento para mostrar que o tal D, que era o menor elemento daquele conjunto, é um divisor de A, é feito dividindo o A pelo D e olhando para o resto, mostrando que o resto é zero. O que o algoritmo de Euclides faz? Ele começa com um candidato ao MDC. Será que o menor dos dois números é o MDC? Ele pergunta assim. Se o menor dos dois números dividir o maior dos dois números, ele vai ser um MDC. Os dois números vão ser múltiplos do menor. Mas então vamos ver se o menor número é ou não é um divisor do maior. Você pega o maior e divide pelo menor. Se der exato, acabou. Mas se não, tem um resto. E o resto vai ser ainda menor do que o menor dos dois números. Então esse resto é o segundo candidato a ser o MDC. Será que esse cara é o MDC? Bom, vamos ver se esse cara divide o segundo menor número. Divide o menor dos dois números. Se ele dividir o menor dos dois números, ele vai dividir o outro também, porque ele é resto da divisão. E ele vai ser o MDC. Então vamos dividir o menor dos dois números por esse resto e ver se dá exato. Se não der exato, vai deixar um resto menor ainda. E aí a gente continua esse processo. Esse é o terceiro candidato a MDC. A gente sempre divide o resto anterior pelo último resto. Se der exato, o último resto é o MDC. Senão a gente continua. A gente vai tendo esses restos. Primeiro resto, segundo resto, terceiro resto. Esses números vão ser cada vez menores, né? 117 é menor que 143, porque é o resto de uma divisão por 143. 26 é menor que 117, porque é o resto de uma divisão por 117. Esses restos são sempre menores, eles vão diminuindo, 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 e são todos números naturais. Eles não podem diminuir a vida inteira. Então, em algum momento, esse processo tem que acabar. Quer dizer, em algum momento, a divisão tem que dar exata. E esse último resto não nulo é sempre o MDC. Porque, como a gente viu aqui, ele divide todo mundo, é só ir subindo. Ele divide o cara anterior, e, portanto, divide o cara que vem antes, e, portanto, divide o cara que vem antes ainda. E, no fim, você descobre que ele divide o B e divide o A. Por outro lado, todos esses números que vão aparecendo aqui são combinações lineares de A e B com coeficientes inteiros, ou seja, são da forma x mais by. E a gente, no fim, vai obter que esse último resto também é da forma x mais by, e é um divisor comum de A e B, portanto é um MDC. Deve ser inspirado na prova física que a gente vai dividindo e olhando para o resto, dividindo e olhando para o resto até acabar. A gente sempre obtém nesse processo números da forma x mais by até achar o menor possível. O menor possível vai ser o MDC. Então vamos ver em geral, agora com letrinhas, né? Como é que funciona? Agora pode apagar. Como é que funciona o algoritmo de Euclides? A gente escreve, tem dois números A e B. Vamos supor que A e B. Então, o algoritmo de Euclides. Deixa eu só fazer uma observação. Se um dos caras for zero, calcular o MDC é muito fácil. MDC entre A e zero é módulo de A para qualquer A inteiro não nulo. Né? Se um dos caras for zero, outra propriedade, óbvia também geral, é que o MDC entre A e B é sempre igual ao MDC entre B e A, né? A definição é simétrica. Né? Quaisquer A e B inteiros não nulos. Muito bem. Então, para calcular o algoritmo de Euclides,
Deixa eu só escrever outra propriedade dessas, porque eu já falei, mas para deixar registrado. Que o MDC entre A e B é sempre a mesma coisa que o MDC entre o módulo de A e o módulo de B. Quer dizer, o MDC não depende do sinal dos caras, né? Então eu sempre posso supor que os caras são naturais, né? De novo, porque um cara é divisor de A se somente ser divisor de menos A, ou seja, se somente ser divisor de módulo de A. Bom, então sejam A e B naturais inteiros positivos. Não, o caso geral se reduz a esse. Se um dos caras for zero, o MDC entre A e zero é módulo de A. Um divisor de A, o módulo que não seja zero, o módulo é no mínimo módulo de A. E módulo de A é um divisor comum de A e zero, qualquer coisa divide zero, né? Então, módulo de A, obviamente, é a combinação linear de A e zero com coeficientes inteiros. Bom, então sejam A e B inteiros positivos. Suponha sem perda de generalidade que o A é maior, mas nem precisa disso, né, gente? A gente vai dividir o A pelo B. A vai ser Q1B mais R1, 0 menor a R1 menor que B, todo mundo inteiro, né? B é Q2R1 mais R2, 0 menor ou igual a R2 menor que R1. Então eu divido A pelo B e olho para o resto, divido B pelo R1 e olho para o resto, divido o R1 pelo R2 e olho para o resto. No fim eu vou dividir o Rn menos 2 pelo Rn menos 1 e vou deixar um resto, que é o Rn. Deixa eu botar menor, né? Eu vou supor que os restos no início são positivos, porque quando o resto for zero a gente para, né? E no fim vai dar exato, Rn menos 1 é Qn mais 1 Rn, aqui o resto é zero e a gente para. Então o MDC entre A e B é Rn. E a explicação é parecida com o que a gente deu antes. Quer dizer, o Rn divide todo mundo dessa lista, olhando de baixo para cima. O Rn divide o Rn menos 1, portanto divide o Rn menos 2, portanto divide o Rn menos 3, etc. Portanto divide o R3, portanto divide o R2, portanto divide o R1, porque divide o R3, divide o R2, então divide o R1. Divide o R2 e o R1, então divide B. E divide o R1 e o B, então divide A. Então ele é um divisor comum de A e B. E olhando de cima para baixo, a gente vê que ele também é a combinação linear de A e B. Eu vou escrever isso com mais detalhe, mas eu vou dar uma pausa de uns 5 minutos, que eu vou colocar umas coisas no Xerox para a próxima aula e vou aplicar uma prova agora de outro curso que está tendo Profimática, que é um mestrado profissional para professores de ensino médio. Mais 5 minutos, eu vou lá entregar a prova e volto. Entendeu por que o algoritmo de Euclides funciona? Quer dizer, por que esse Rn de fato é o MDC entre A e B? Vamos só recapitular isso, você só escreveu o argumento resumido, né? Vou apagar isso aqui. Então, por que esse Rn aí é o MDC? Rn divide Rn menos 1 implica que Rn é um divisor de Rn menos 1, né? Que dá a exata divisão. Então, Rn divide Qn Rn menos 1 mais Rn, que é o Rn menos 2. Quem que é o Rn? Onde é que aparece o Deixa eu botar mais uma linha. O Rn vai dividir Qn menos 1, Rn menos 2, mais Rn menos 1, que é o Rn menos 3. Etc. Daí segue que o Qn, Rn divide
Q4R3 mais R4. Em algum momento você descobriu que o Rn divide R4, né? Quer dizer, você descobriu que o Rn divide o Rn menos 1, aí você usou isso para descobrir que o Rn divide Rn menos 2, daí você descobre que o Rn divide Rn menos 3, daí você descobre que o Rn divide o R2, daí você, como ele divide o R3 e o R2, você descobre que ele divide o Q3R2 mais R3, né? Que ele divide o R3, divide o R2, então divide esse cara, que é o R1. Portanto, o Rn divide Q2R1 mais... Porque ele divide o R2, divide o R1, então divide o Q2R1 mais R2, que é o B. Portanto, ele divide também o Q1B mais R1, que ele divide o B, divide o R1. E esse cara é o A. Assim, Rn divide A e Rn divide B. Por outro lado, o Rn é uma combinação linear de A e B com coeficientes inteiros. Vamos lá. O que você não entendeu? É porque você vai subindo, né? Ele divide o Rn menos 1. Usando isso, eu concluo que ele divide o Rn menos 2. Usando isso, eu concluo que ele divide o Rn menos 3. Ele vai subindo. Se n for 10, por exemplo, ele divide o R10, divide o R9, divide o R8, divide o R7, divide o R6. Aí você vai subindo, aí divide o R4, divide o R3. E aí você continua. Portanto, divide também o R2, portanto, divide também o R1. É que você continua. Você começa lá embaixo e vai subindo. Ele divide ele próprio, que é o Rn. Aí você usa isso para ver que ele divide o Rn menos 1. Não, desculpa, ele divide o Rn menos 1, né, pela última igualdade. Você usa isso para mostrar que ele divide o Rn menos 2. Você usa isso para mostrar que ele divide o Rn menos 3, assim por diante. Aí ele acaba dividindo todo mundo dessa lista. Divide o R4, divide o R3, divide o R2, divide o R1, divide o B e divide o A. Então, em particular, ele é um divisor comum de A e B. Né? Você vai subindo de cada linha para a linha de cima. Se ele divide o RK e o RK mais 1, ele vai dividir o RK menos 1 também. Porque o RK menos 1 é o QK mais 1, RK mais RK mais 1. Quer dizer, se ele divide o RK e divide o RK mais 1, tem que dividir o RK menos 1. E aí você vai subindo, você vai diminuindo os índices até chegar no R4, R3, R2, R1, e aí você mostra que ele divide o B e depois mostra que ele divide o A. Tá? Por outro lado, o R1 é A menos Q1B. O R2, quer dizer, o R1 é a combinação linear de A e B com coeficientes inteiros. R2, o que é? É B menos Q2 R1. É B menos Q2 vezes A menos Q1B, ou seja, menos Q2A mais 1 mais Q1 Q2B. Em geral, para cada K, existem xk e yk inteiros com RK é AXK mais BYK. Isso é prova por indução, né? Por que é isso? Se isso for verdade para o K menos 1 e para o K, vai ser verdade para o K mais 1 também, né? Que em geral, por exemplo, se o RK menos 1 é AXK menos 1 mais BYK menos 1 e o RK é AXK mais BYK, o que é o RK mais 1? Bom, a gente tem RK menos 1 é QK mais 1 RK mais RK mais 1, ou seja, o RK mais 1 é RK menos 1 menos QK mais 1 RK,
Ou seja, o que é RK-1? É AXK-1 mais BYK-1 menos QK mais 1, que multiplica AXK mais BYK. Isso eu posso escrever como alguma coisa vezes A mais outra coisa vezes. Que coisa? A que multiplica XK menos 1 menos QK mais 1XK, mais B que multiplica YK menos 1 menos QK mais 1 YK. Ou seja, é só fazer XK mais 1 igual a essa coisa, que vai ser um inteiro, e YK mais 1 é YK menos 1 menos QK mais 1 YK. Eu estou sendo um pouco formal, talvez, mas eu estou mostrando por indução que cada um... Vocês entenderam o que quer dizer que um inteiro é combinação linear de A e B com coeficientes inteiros? O que quer dizer isso? Quer dizer que o inteiro é A vezes um inteiro mais B vezes outro inteiro. Né? Tá? O que a gente está mostrando é que todos os caras dessa lista, agora olhando de cima para baixo, que todos os caras são combinações lineares de A e B com coeficientes inteiros. Certamente A e B são combinações lineares de A e B com coeficientes inteiros, de um jeito trivial. A gente viu que R1, por exemplo, é combinação linear de A e B com coeficientes inteiros. A gente usou isso para mostrar que o R2, que é combinação linear de B e R1 com coeficientes inteiros, também é combinação linear de A e B com coeficientes inteiros. A gente usa que R1 e R2 são combinações lineares de A e B com coeficientes inteiros para mostrar que o R3 também é combinação linear de A e B com coeficientes inteiros. E assim por diante, no fim a gente vai concluir que o RN vai ser AXN mais BYN. O RN a gente já tinha visto que é um divisor comum de A e B, né? Se você tem um divisor comum qualquer de A e B, ele vai ser um divisor de RN. D' divide AXN, D' divide BYN, ou seja, D' divide AXN mais BYN, que é o RN. Ou seja, qualquer divisor comum de A e B divide o RN, ou seja, o RN é o MDC de A e B, não tem jeito. Né? Mas talvez melhor do que essa explicação formal é o que vocês viram na prática, que sempre o último cara vai dividir todo mundo, que a gente olha de trás para cima, e o último cara vai ser combinação linear de A e B, olhando de cima para baixo. Cada resto você consegue escrever um por um como combinação linear de A e B com coeficientes inteiros. No fim você escreve o último resto, que é o MDC, como combinação linear de A e B. Um cara que ao mesmo tempo é um divisor comum de A e B, um divisor comum positivo de A e B, e é combinação linear de A e B com coeficientes inteiros, tem que ser o MDC. O MDC é o único divisor comum que é combinação linear. Porque qualquer combinação linear com coeficientes inteiros de A e B é múltiplo de qualquer divisor comum. Né? Então tá bom. Então vamos parar com teoria por um instante e vamos fazer problemas. Né? Bom, a gente já fez exercício, já calculou MDCs de números explícitos, escreveu como combinação linear, mas vamos fazer alguns exemplos, né? Poucos que a gente está com pouco tempo. Tá. Então, olha, pelo menos metade da aula que vem vai ser dedicada a continuar falando desses exemplos e exercícios que envolvem MDC e MMC, que independente da importância disso para provar o teorema fundamental da aritmética, essas coisas são muito relevantes para resolver um monte de problemas de Olimpíada legais. Então tem esse exemplo, né, que eles chamam de exemplo 4, que é o seguinte: 3 máquinas I, R e S imprimem pares de inteiros positivos em tickets. Para entrada XY, quer dizer, são máquinas em que a gente entra, que a gente digita, sei lá,
um par de números inteiros, ela fornece outros números inteiros. As máquinas IR e S imprimem, respectivamente, x menos y, y, x mais y, y e yx. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam o problema. Vocês têm umas maquininhas, não? Uma maquininha, ela transforma tickets em tickets, se você quiser. Você entra, cada ticket vem com um par de números, vem com um par ordenado, né? No início você tem na mão o par ordenado 1, 2. E vocês podem pensar que a maquininha faz o seguinte: a maquininha você entra com um par ordenado, quer dizer, você pega o par ordenado e insere na maquininha e sai outro ticket com outro par ordenado da maquininha. Se você entra com o ticket XY, a maquininha I devolve x menos y, a máquina R devolve x mais y, e a máquina S devolve yx, quer dizer, troca a ordem dos caras. Tá? Então você coloca o ticket, sai outro ticket, você pega esse ticket, coloca na mesma máquina ou em outra máquina, sai outro ticket, você pega, coloca em alguma das 3 máquinas, sai outro ticket. Você quer saber se no fim você consegue chegar nesses tickets aí. Ou seja, você começa com o 1, 2, que é um ticket bem pequeno. A pergunta é se no fim você consegue chegar, por exemplo, em 819.357. De algum jeito, quer dizer, colocando o ticket numa máquina, pegando, colocando de novo, quer dizer, com uma sequência de operações dessas, usando as 3 máquinas que você tem à disposição, você consegue chegar nesses pares ordenados, tá? Como é que a gente faz esse problema? Vamos lá. Esse problema usa uma ideia, que é uma ideia importante em vários problemas de matemática, em particular em muitos problemas de Olimpíada, não só de teoria dos números, que é a ideia de um invariante. Tem uma coisa que nunca muda quando você quando você troca um ticket por outro, quer dizer, você coloca o ticket numa máquina, sai outro ticket. Tem uma característica comum desses 2 pares de inteiros que nunca muda. Qual que é? Qual que é o assunto dessa aula? Hein? Qual foi a primeira coisa que eu falei nessa aula? Para calcular o quê? O MDC. Então, isso é uma aula sobre MDC, principalmente. E justamente o invariante, nesse caso, é o MDC. A gente vai mostrar que o MDC dos 2 números do par ordenado nunca muda. Quando você pega um par ordenado e coloca numa máquina, sai outro par ordenado, o MDC das 2 entradas é sempre o mesmo, né? Porque, dá uma olhada, o MDC entre x menos y e y é igual ao MDC entre x e y, para quaisquer x e y inteiros. De fato, se D divide x e D divide y, então D divide x menos y, né? Então, qualquer divisor comum de x e y, em particular o MDC, tem que dividir, ele divide o y em particular, mas ele tem que dividir x menos y também. Então ele divide o MDC entre x menos y e y. Né? Porque o MDC é múltiplo de qualquer divisor comum de y em x menos y. Por outro lado, se
D' divide x menos y e D' divide y, então D' divide x menos y mais y, que é x. Portanto, ele divide o y e o x, ele tem que dividir o MDC entre x e y. Portanto, MDC entre x e y divide o MDC entre x menos y e y, e o MDC entre x menos y e y divide o MDC entre x e y, e logo eles são iguais, né? Um divide o outro, os dois são positivos. Analogamente, MDC de x mais y, que é a mesma coisa com MDC de xy, que é a mesma coisa com MDC de yx, isso a gente já sabia, né? Claro que se um cara divide x e y, ele divide x mais y. E por outro lado, se um cara divide x mais y e y, ele divide x mais y menos y, que é x, né? Então o MDC desses dois caras tem que ser igual ao MDC entre x e y sempre, né? Então, o MDC dos dois inteiros do par nunca muda. Para o primeiro par, o par que você tem na mão no início é 2, 1, né? 1, 2. O MDC entre 1 e 2, obviamente, é 1, né? O divisor positivo de 1 só tem 1, né? O MDC sempre é 1. Então, o MDC é sempre 1 nesse processo. Mas agora, vamos ver que isso já resolve o item A. Como é que é? 819, 357. 3 divide 18, que é 8 mais 1 mais 9. 3 divide 12, 15, que é 3 mais 5 mais 7. Portanto, 3 divide 819. 3 divide 357. Ou seja, esses dois caras, 819 e 357, são múltiplos de 3. Portanto, o MDC... Eu não preciso nem calcular o MDC completamente. Isso já mostra que o MDC entre 819 e 357 é pelo menos 3. Logo, não podemos alcançar. Então, a resposta do item A é não. É não porque o MDC desses dois caras no item A é maior que 1, é pelo menos 3. Né? Os dois caras são múltiplos de 3. Mas, como a gente viu, os dois caras no processo são sempre primos entre si. Você começou com dois caras com MDC igual a 1, o MDC vai ser 1 sempre. Quer dizer, eles vão ser sempre primos entre si. E não é o caso para esse par 819 e 357. Então, não dá para chegar nesse par de jeito nenhum. Para o outro, é 19,79, né? Vamos fazer o algoritmo de Euclides para calcular o MDC de 19,79. Bom, 19,79 são primos, o MDC é 1, mas 79, então, falta de ideia é melhor. 19 vezes 4 dá 76, o resto é 3. 19 é 6 vezes 3 mais 1. O MDC, obviamente, é 1, né? Ou seja, o MDC é 1. Como é que a gente faz? Então, o MDC é 1, então não tem objeção. Quer dizer, em princípio dá para chegar, né? A gente vai ver que, de fato, sempre que o MDC é 1 a gente vai conseguir chegar. A gente vai ver nesse caso particular como é que a gente chega no par usando o algoritmo de Euclides. Ao contrário, né? A gente tem o par 1, 2, né? Não é? 1, 2? A gente pode fazer
x mais y, né? Mas eu quero manter, eu quero primeiro levar no par 3, 1, porque 3 e 1 são os dois últimos restos. Então, primeiro eu uso a máquina S para trocar a ordem. Agora eu vou usar a máquina R para somar. X mais Y vai ficar 3, 1. Né? Do 3, 1, eu quero chegar no... Então, bom, vou trocar a ordem de novo. 1, 3. Que eu quero chegar agora no 19, 3. Então, eu vou agora aplicar o R. O R, o que o R faz? O R troca XY por X mais YY. Né? Então, se eu aplico o R, eu vou no 4, 3. Aí eu vou aplicar o R de novo. Eu vou no 7, 3. Depois eu vou aplicar o R de novo. Eu vou no 10, 3. Eu vou aplicar o R de novo. Eu vou no 13, 3. Vou aplicar o R de novo. Eu vou no 16, 3. Vou aplicar o R de novo. Eu vou no 19, 3. O que quer dizer isso? Quando eu aplico o R, eu pego um par, aplico o R, eu estou somando a segunda coordenada na primeira. Se eu aplico de novo, eu vou somar de novo a segunda coordenada, e a segunda coordenada fica parada. Se eu aplico o R várias vezes, eu estou somando um múltiplo da segunda coordenada na primeira. Como 19 é 6 vezes 3 mais 1, se eu tinha 1, 3, eu somo, aplico o R 6 vezes, que foi o que eu fiz, e chego no 19, 3. Mas agora eu quero chegar no 79, né? Então, o que eu faço? Eu aplico agora o S para trocar a ordem. Aplicando o S, eu vou ter 3,19. E agora eu vou aplicar o R de novo. E vou aplicar 4 vezes, que eu vou somar 19 no 3 4 vezes. Eu vou ter 22,3, aplico o R de novo. Não, 22,19, perdão, mantenha a última coordenada. Eu aplico o R de novo, eu vou ter 41,19. Aplico o R de novo, eu vou ter 60,19. Aplico o R de novo, eu vou ter 79,19. Eu quero chegar no 19,79, agora é só aplicar o S, que troca a ordem dos caras, e eu vou ter o 19,79. Então vocês veem que isso não é por sorte que eu consegui chegar no 19,79, é seguindo as instruções do algoritmo de Euclides, sabe? Então essas máquinas, de fato, basta as máquinas RS, se você começa com um cara pequeno, mas se você começa com um cara mais complicado, você pode ter que diminuir o cara, então às vezes é útil uma máquina I. Mas de fato você consegue ir de um par de inteiros para outro, se somente se o MDC deles é igual. Né? Somente se o MDC dos dois inteiros do par é a mesma coisa. Tá bom. Bom, alguma... dá para fazer um problema de uma IMO, né? Eu acho até que eu já fiz esse problema na primeira aula, que eu botei na lista. Não sei, eu acho que eu botei na lista do nível 3. Deixa eu fazer para vocês. Vocês verem que as primeiras... Esse é o problema 1 da primeira IMO. Você vê que as primeiras IMOs eram bem mais fáceis que as IMOs. IMO é a Olimpíada Internacional de Matemática, né? As IMOs antigas eram bem mais fáceis que as IMOs modernas. Por exemplo, vocês podem ver por esse exercício, que é o problema 1 da primeira IMO. Então, é um exercício histórico, né? Então, exemplo, é o problema 1 da IMO de 1959. Foi a primeira Olimpíada da primeira IMO, que foi em 1959. Diz assim: prove que a fração 21n mais 4 sobre 14n mais 3 é irredutível para todo número natural n. Isto é... O que quer dizer que a fração é irredutível? Quer dizer que o MDC dos caras é 1, né? MDC de 21n mais 4 e 14n mais 3 é 1.
para qualquer n natural. É isso que ele está dizendo. Para todo n natural, essa fração é irredutível, quer dizer, não dá para simplificar. Como é que a gente resolve isso? Nós temos uma solução muito simples. Então, seja D o MDC entre esses caras. Temos que D é um divisor comum dos dois. Né? E D divide 14n mais 3. Mas a gente pode tentar fazer uma combinação linear desses dois caras para matar o n. É o que a gente vai fazer agora. Como é que eu multiplico isso por uma constante, isso por outra para matar o n? 14 é 7 vezes 2, 21 é 7 vezes 3. Eu vou multiplicar esse cara por 3, esse cara por 2. Quer ver? 3 vezes 14n mais 3, menos 2 vezes 21n mais 4. Lá, 3 vezes 14, 42, 2 vezes 21, 42 também. Vai cortar o 42n com 42n. Vai ficar 3 vezes 3, 9, menos 8, 1. E acabou, né? Como D divide 14n mais 3, né? E D divide 21n mais 4. Então, se o D divide 14n mais 3, D divide 3, 14n mais 3. E como D divide 21n mais 4, D divide 2 vezes 21n mais 4. Logo, D divide a diferença dessas duas coisas. 3, 14n mais 3, menos 2, 21n mais 4. Como a gente viu, isso dá 1. Então, D divide 1, D é um número positivo, é um MDC, então D é 1, né? E acabou, então a gente mostrou que a fração é irredutível, ou seja, que o MDC dos dois caras, de fato, é 1. E acabou, não é o que a gente queria provar. Muito bem, já fizemos o problema do Maímo, que já é alguma coisa. E continuamos na próxima aula, que não é semana que vem, provavelmente, né? Depois. Mas vocês já têm esse material, vocês já podem ir lendo para antecipar um pouco as cenas dos próximos capítulos, né? Em função do... Muito bem. Aula 3, não. Tá bom. Bom, foi um prazer, estamos aí. A gente volta nas próximas semanas.